Mas esse filme aqui só foi interessante no dia que ele lançou. E desde então, qualquer outro filme já feito de terror é mais interessante que ele. Mas eu acho que ele é mais inovador do que bom, entendeu? Aí eu acho que a ideia é inovadora, veio o REC, pegou essa ideia e fez uma coisa muito melhor. Não é incomum você se deparar com pessoas dizendo que A Bruxa de Blair é um filme chato, ou pelo menos simplório demais pro sucesso que teve. Até porque esse filme é considerado até hoje um dos maiores retornos financeiros do cinema se comparado ao seu custo de produção, ficando mais especificamente em segundo lugar, só abaixo de Atividade Paranormal. Os dados não são 100% precisos, mas estima-se que ele custou cerca de $60 mil para ser feito e arrecadou mais de 248 milhões em bilheteria ao redor do mundo. Tá bom, $60 mil não é a gorjeta que você dá pro garçom, mas pros padrões de Hollywood isso daqui é uma mixaria. Os concorrentes já consolidados do terror gastam pelo menos o dobro só com sangue falso e outros efeitos práticos. Tanto o Pânico 6 quanto o Halloween Ends, lançados há poucos anos, custaram cerca de $35 milhões para serem produzidos, além dos custos adicionais de propaganda. E mesmo com uma franquia de nome, atores conhecidos e um orçamento milionário, esses filmes não chegaram nem perto dos ganhos de Bruxa de Blair. Mas como pode uma obra completamente amadora, desconhecida e considerada extremamente maçante por uma porrada de gente ter se tornado um fenômeno? Isso pode ser resumido em uma palavra: marketing. Foi assim que dois caras, através de uma tragédia que chocou o planeta, criaram uma estratégia muito à frente do seu tempo. Essa é a história de como um projeto independente revolucionou o cinema para sempre. Em 1990, algumas coisas interessantes aconteciam nesse querido planeta. Foi o ano em que a União Soviética teve o seu colapso, a Alemanha foi campeã da Copa do Mundo e também uma singela ideia começava a surgir. Em uma faculdade de cinema na Flórida, durante as primeiras matérias do curso, dois estudantes conhecidos como Eduardo Sanches e Daniel Myrick acabaram ficando amiguinhos. No tempo livre, eles sempre conversavam bastante sobre filmes e gostos semelhantes que inspirariam suas carreiras como futuros cineastas. E dentre vários gêneros de filmes, era nítido que um deles conectava muito essa paixão mútua pela sétima arte: o terror. Como bons jovens dos anos 90, seus gostos sempre foram muito influenciados por diretores como John Carpenter ou Wes Craven, traumatizando milhares de pessoas com Halloween e A Hora do Pesadelo. Os filmes protagonizados por um assassino nada convencional matando pessoas da forma mais sangrenta possível ainda eram muito presentes na cultura pop. Isso foi replicado tantas vezes durante todos esses anos que acabou se tornando um dos principais subgêneros do terror, os famosos filmes slasher. Mas ainda dentro do horror, um estilo que os dois sempre admiraram, conversavam sobre e notavam que não estava mais tão em alta justamente por conta da sanguinolência da época, era o terror com uma pegada mais psicológica. O Iluminado e Psicose eram só alguns exemplos de ótimos filmes que trabalhavam essa parte mais investigativa que os dois eram tão obcecados. O medo aqui não vem de mortes chocantes ou um assassino sobre-humano, mas sim, na maioria das vezes, de um grande desconforto, algo que vai sendo criado a partir dos conflitos mentais das vítimas ou do próprio vilão. A rodagem do filme é diferente, o tempo dedicado aos personagens é diferente e várias dessas características únicas foram muito importantes para que durante um papo na faculdade eles tivessem uma ideia um tanto quanto promissora. Eles queriam elaborar uma forma de criar um filme de terror psicológico com o orçamento mais limitado possível. E meus amigos, é como dizem, a limitação é a mãe da criatividade. Para um filme de terror convencional, você precisaria alugar cenários, câmeras e toda uma rapaziada de produção só pra cuidar de áudio, luz, tudo quanto é coisa. E fazer algo assim com um orçamento baixíssimo só traria uma cara de amadorismo muito grande pro projeto. A história pode ser legal, mas a parte técnica se torna quase inviável. Conforme a ideia continuava sendo desenvolvida, eles perceberam que existem alguns estilos não muito convencionais que poderiam ser explorados para essa missão. Dentre todas as hipóteses, o estilo documentário acabou se tornando o mais promissor para todos os requisitos. Não são necessários muitos equipamentos e, contado da forma certa, pode explorar muito bem uma parte mais mental dos personagens. Dito isso, a pergunta que passa na cabeça de vocês é a mesma que passava na deles nessa época: qual história eles vão documentar? É aqui
que as coisas ficam mais interessantes. Os documentários, infelizmente, fazem parte do aglomerado de gêneros totalmente subestimados na indústria cinematográfica. Muita gente esquece que, assim como qualquer filme blockbuster, ele tem um valor muito importante na criação de uma narrativa. Só tem um problema. A função dos documentários é justamente relatar acontecimentos reais. Michael Jordan, Christopher Reeve, várias pessoas têm histórias interessantíssimas para se documentar. E mesmo que se tratasse de alguns assuntos mais pesados, como assassinatos ou atentados famosos, não era isso que eles queriam fazer. Eles queriam criar, fazer parte de algo novo pro terror. E justamente por isso, o que eles iriam fazer, na verdade, não seria um documentário, mas sim um mockumentary, que basicamente é igualzinho um documentário, só que é tudo mentira. Essa ideia não era inovadora. Em 1984, por exemplo, já tinha sido lançado Spinal Tap, um dos primeiros a aproveitarem essa clássica estrutura de falso documentário que a gente conhece hoje. A questão é que os mockumentaries não têm a intenção de enganar as pessoas, mas sim de criar uma ilusão de realidade através de uma história inventada usando um estilo geralmente associado a coisas reais. Deu pra entender? Você assiste lá o Spinal Tap no Prime Video e quando você descer a tela vai ter lá o nome dos atores bem certinho. Eles não tentam fingir que isso realmente aconteceu. Pelo menos ninguém tinha ido tão longe. Até agora. Durante algum papo cabeça na produção criativa do nosso futuro filme, um dos jovens pensou: mas e se a gente realmente fingisse que é tudo verdade? Agora deu caralho mesmo. O que seria melhor para aterrorizar as pessoas do que criar uma falsa história de horror que se coloque a todo momento como realidade? Alguns anos antes, em 1980, havia sido lançado o Holocausto Canibal, um dos primeiros mockumentaries que ousaram fazer algo do tipo. Diferente dos outros amigos desse gênero, o diretor Ruggero Deodato não deixava tão explícito que os acontecimentos brutais do filme eram apenas parte de uma obra fictiva. Mesmo que ele não tenha realmente tentado enganar o público, o filme acabou sendo realista demais pra época. Animais morriam de verdade em cena, os atores pareciam estar realmente sendo torturados, foi uma loucura. O público ficava confuso em relação a tudo isso, e a conclusão foi que o diretor acabou tendo que depor na justiça pra provar que era tudo mentira. Ele foi acusado de torturar animais e, por incrível que pareça, de promover o assassinato dos atores envolvidos. Obviamente, ele só levou os atores lá e mostrou que ninguém estava morto, só que por conta dos animais, Ruggero foi sentenciado a 4 meses de prisão. Essa acabou se tornando uma das histórias mais malucas que já passaram pelo cinema. Foi uma polêmica que atraiu milhares de espectadores. Daniel e Eduardo não tentaram esconder a inspiração em Holocausto Canibal, até porque uma das coisas que mais tornava essa história uma possível verdade era o formato de filmagens encontradas. O filme fantasiava que todas as gravações de câmeras usadas eram parte de uma tentativa de documentário sobre uma tribo indígena na Amazônia. E se você já assistiu A Bruxa de Blair, sabe que essa história soa um pouquinho familiar. A narrativa se constrói a partir de 3 estudantes de cinema que decidiram documentar uma famosa lenda urbana em uma floresta para um trabalho de faculdade. O estilo de filmagens encontradas abordado em Holocausto Canibal se encaixaria perfeitamente com a proposta do nosso filme. O amadorismo nas gravações com as câmeras meia-bomba poderiam ser facilmente justificados pela casualidade de um trabalho de faculdade. E ainda assim, esse já se provou ser um estilo que traz veracidade para uma obra mesmo que sem querer. Tudo que os diretores mais precisavam no momento. Analisando friamente todo esse contexto, a gente já pode dizer que os caras não foram muito inovadores na parte de storytelling, como muitas pessoas dizem. É literalmente o mesmo estilo com uma história parecidíssima a algo já feito antes. Mas esse vídeo não é sobre quão revolucionária foi a história de Bruxa de Blair, mas sim sobre o quão bem eles aproveitaram essa onda. Que barulho foi esse? Você ouviu isso mesmo? Sim. Eu também. Cara, eu tô achando que veio dali, ó. Cara, que doideira é essa, cara? Ah, não. Não é possível. Amor, o que é aquilo ali? Não pode ser, não pode ser. É um kit de roupas da Insider. Mais uma vez, a Insider me chamou para falar um pouco das suas maravilhosas vestimentas tecnológicas. A esse ponto eu acredito que você já conheça, eles têm diversos tipos de peças para atender qualquer necessidade do seu dia a dia. Tem camiseta, camisa social, calça, bermuda, regata, cueca, tem de tudo por aqui. E graças à tecnologia única que a Insider proporciona, as peças não desbotam, desamassam no corpo, são extremamente macias e além de tudo ainda são anti-odor. E agora, para começar 2025 com o pé direito,
2018, a loja está proporcionando um custo-benefício incrível, já que com os kits da Insider você economiza na compra de mais produtos, uma opção prática e eficiente perfeita para qualquer ocasião. Usando o cupom ZILA, que no caso sou eu mesmo, você ganha desconto em qualquer compra no site oficial da loja, incluindo os kits, que já eram mais baratos e agora ainda diminuiu. Se você preferir, aí na descrição já tem o link que te leva direto para o site com o cupom já aplicado automaticamente no carrinho. Então não perde tempo, aproveita o quanto antes essa oportunidade de tornar o seu ano mais estiloso. Fecha com qualidade, fecha com Insider. Ainda durante a faculdade, os diretores criaram uma história de fundo envolvendo uma bruxa que assombrava a floresta de Black Hills em uma pequena vila no estado de Maryland. Ao que as lendas indicam, em 1785, um grupo de crianças acusou uma residente do local, chamada Ellie Edwards, de levá-las para sua casa e tirar o sangue delas. A cidade, enfurecida com o que havia acontecido, acredita que isso faça parte de um ritual de bruxaria, um medo bem presente na época. Ela é rapidamente banida para o lado de fora da aldeia para morrer no frio do inverno. Só que, inexplicavelmente, no ano seguinte, todos os acusadores de Edward desapareceram repentinamente, causando terror na população e levando a vila a ser abandonada. Décadas depois, o vilarejo de Blair, que é onde tudo isso aconteceu, acabou sendo redescoberto e um novo município chamado de Brooketsville surge no lugar. O problema é que coisas estranhas continuaram acontecendo. Em 1886, crianças locais desaparecem e um grupo de busca sofre um assassinato ritualista. Em 1940, um homem chamado Rustin Parr se entrega para as autoridades e confessa o assassinato de 7 crianças, alegando que uma mulher fantasma encapuzada o obrigou. Então, um dia, para ganhar uns pontinhos no semestre da faculdade, 3 jovens resolveram documentar essa história, mas isso você já sabe. Essas lendas envolvendo bruxas e rituais sempre foram muito presentes no cinema, na literatura, mas principalmente na vida real. Tipos de mitos envolvendo misticismo estão aí na nossa sociedade desde que mundo é mundo. Só no Brasil aí tem o Homem do Saco, o Chupa-Cabra, tudo quanto é coisa. A proximidade do projeto com o realismo só aumentava cada vez mais. Só que, como eu falei, o Holocausto Canibal, por exemplo, já tinha enganado muita gente. O público com certeza estaria mais esperto caso uma coisa semelhante acontecesse. Mas nem tudo estava perdido, já que ali para 1998, uma pequena coisa estava começando a se destacar entre a garotada. Vocês podem não saber muito bem o que é isso, mas acho que todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar. Uma coisinha que se tornaria a principal ferramenta para esses 2 jovens sonhadores: a internet. Se hoje você acompanha aí seu reiki matinal no TikTok pra tirar as energias ruins, agora eu vou puxar a sua energia negativa grande e cortar. Saiba que nem sempre foi assim. Nos primórdios jurássicos da interwebs, o conhecimento quase infinito que a gente tem hoje pesquisando por qualquer coisa não era tão infinito assim. Na verdade, a internet era muito limitada se comparada a uma enciclopédia, ou sei lá, papiro, eu não sei como essa galera se formava. A conexão era discada, o Google ainda não era nada e só cerca de 1% da população tinha acesso a essa tecnologia. Mesmo assim, a cada dia que passava, esse novo dilúvio de possibilidades não exploradas se destacava mais, principalmente entre os jovens. As discussões da molecada sobre cultura pop estão na internet desde que a primeira pessoa teve um teclado para digitar. Os nerdolas sempre acham um jeito de falar bosta. Mas nessa época, tudo era mais independente. Você não criava um artigo crítico ou debatia se o Batman com preparo ganhava do Goku por dinheiro. Tudo era feito na mais pura vontade de dar opinião. A não ser que você trabalhasse para um dos gigantes sites profissionais da época, o mercado era praticamente inexistente. Hoje, quando você quer promover um novo projeto, existem várias alternativas online para te ajudarem. Você pode criar um financiamento coletivo, monetizar vídeos, adicionar propaganda, patrocinar criadores de conteúdo. Mas em 98, não existiria motivo para alguma grande obra querer se projetar em um nicho tão incerto que nem dinheiro circulava. Isso se aplica a qualquer coisa, mas o nosso foco aqui hoje são os filmes. Na época, o cinema tinha alternativas já bem consolidadas de como chamar a atenção do público. Eles espalhavam outdoors, passavam trailer na televisão, promoviam as datas em jornais ou rádios, e de modo geral, esses métodos são bem eficazes até os dias de hoje. Só que a questão é que tudo isso custa muito dinheiro. Mais uma vez, por conta do orçamento limitado, esse tipo de divulgação seria um empecilho nos gastos dos diretores. No entanto, Eduardo Sanches estava com
acompanhando de longe essa viralização crescente de blogs e fóruns online. Foi então, conversando com Daniel Myrick, que eles chegaram a uma conclusão um tanto quanto genial. Se a gente quer o máximo de pessoas possíveis acreditando na nossa história, vamos se infiltrar na conversa deles. Imagina você tá em uma propaganda de televisão e passa um filme falando que tem uma real história assustadora pra contar, mas só se você pagar o ingresso. Fica bem fácil de não acreditar. Agora, se chega um amigo no seu MSN falando que tem uma história bizarra rolando nas conversas de tudo quanto é fórum, o papo é totalmente diferente. Como eu disse, nessa época ainda não existia um mercado consolidado na internet. As pessoas contavam suas histórias de terror ou pra amedrontar a galera ou porque eles realmente tinham algo pra contar. Os caras foram estupidamente visionários em se aproveitar de um local que ninguém ainda sabia se era confiável. Fala sério, mais de 10 anos depois, uma print sem evidência nenhuma com um boneco de olho branco no Minecraft já foi motivo pra galera se cagar na calça e falar que também encontrou ele no jogo. E mano, os diretores estavam inspirados pra trollar todo mundo, porque evidência é uma coisa que eles não deixariam faltar. No mesmo ano foi criado por Eduardo Sanches e Daniel Myrick BlairWitch.com, o primeiro portal a falar sobre essa lenda. O site apresentava o conteúdo como um arquivo investigativo sobre o desaparecimento dos 3 jovens que supostamente haviam filmado um documentário. Lá tinham sessões que pareciam parte de um arquivo policial, de um jornal local e até boletins de ocorrência que indicavam que a busca pelos estudantes estava sendo conduzida. Tinham vários depoimentos de testemunhas sobre os jovens e sobre a lenda da bruxa. Alguns relatos pareciam de pessoas que só tinham ouvido falar da história, enquanto outros se aprofundavam mais na vida dos desaparecidos. E sobre eles existia uma seção inteira só para incluir detalhes reais de cada um que desapareceu. Tinha até número de telefone para você ligar caso soubesse de alguma coisa. Um ano antes, os diretores fizeram um teste de elenco secreto para saber quem seriam os 3 atores principais do filme. Obviamente teriam que ser pessoas desconhecidas, e para descobrir quem seriam os representantes do papel, os diretores só mandavam eles improvisarem diálogos entre si para ver o quão convincente eles seriam. Isso porque o roteiro de Bruxa de Blair era praticamente inexistente. Ele só indicava alguns lugares que os atores precisavam ir na floresta e pouquíssimas coisas que precisariam ser faladas quando eles achassem melhor. Os selecionados foram Heather Donahue, Joshua Leonard e Michael C. Williams. Todos eles toparam dar uma sumida da própria vida pessoal por um tempo para realmente serem mantidos como procurados. Então você ia lá no site e tava lá exposto o rosto e o nome completo deles, porque o nome dos personagens seriam seus nomes reais. Panfletos começaram a ser distribuídos nas ruas, um mini documentário foi lançado explicando o que se sabia até então, os caras não paravam. E se isso deu certo... então. The Blair Witch Project used the power of the internet to build up the myth that this was a bona fide witch snuff tape, especially because the film's found style. Rapidamente essa tragédia começou a tomar conta de todas as notícias, principalmente pelo mistério envolvendo a bruxa. A conexão online estava crescendo muito a cada dia, então uma pessoa nova que explorava a internet se deparava com milhares de pessoas falando sobre o evento. E se eu, que não conheço muito bem o local que eu acabei de entrar, vejo todo mundo teorizando coletivamente sobre algo, pode ser que seja verdade, né? Os caras criaram uma farm infinita de trouxa pra acreditar em qualquer coisa que eles postassem. Mais de 100 mil pessoas assinavam a petição pra receber informações antecipadas sobre o caso. Uma porrada de maluco começou a viajar pra Maryland e tentar por conta própria achar os estudantes na floresta de Black Hills. Em um ano, com uma estratégia de marketing diferente de tudo que já se tinha visto até então, a Bruxa de Blair espalhou o terror, até que o filme foi lançado. Em 1999 seria lançado The Blair Witch Project, o documentário teoricamente oficial com as filmagens dos desaparecidos. O hype em torno dessa história estava gigantesco, todo mundo queria ir pro cinema para saber o que realmente tinha acontecido. De início a gente já tem uma mensagem falando que essas eram as gravações reais encontradas em 1994. Hoje em dia essa parada de colocar baseado em fatos reais e não ser nada baseado em fatos reais é muito popular, mas a Bruxa de Blair foi pioneira nessa malandragem. Acontece que no fim do filme, quando sobem os créditos, a gente entende que era tudo fake. A jornada envolve vários acontecimentos paranormais, que ao serem falados eram bem mais críveis do que quando foram vistos pelo mundo. Várias pessoas saíram do cinema com a dúvida se era real ou não, e várias outras ainda continuaram acreditando. Mas a essa altura, essa rapaziada já era minoria. Os diretores não tentavam mais criar evidências de que essa história era real, e pouco tempo depois, quando saíram os DVDs, lá tinha todas as fotos de backstage e várias ideias dos criadores
criadores, enfim, né? A casa caiu. De início, o público ficou bem dividido quando as coisas estavam se esclarecendo. A primeira metade ficou extremamente revoltada por ter gastado tanto tempo com essa história e ter depositado tanta empatia em cima dos desaparecidos. Já a segunda metade entendeu a genialidade por trás desse marketing que estava sendo milimetricamente elaborado por tanto tempo. Pessoas que nem estavam dentro de toda essa bagunça começaram a ir pro cinema para entender toda essa maravilhosa jogada de publicidade em cima desse filme. De qualquer forma, com o público revoltado ou não, essa produção arrecadou mais de 248 milhões em bilheteria. Além das compras em home video, eu acho que os fins justificaram os meios. Recentemente, a divulgação foi premiada pela Forbes como a melhor campanha de mídia social de todos os tempos. Como falar que isso não foi merecido? Os caras só tinham pau, água e um sonho e conseguiram transformar isso em um orçamento milionário. Mas essa jornada ainda não acabou. Eu preciso falar de uma coisa que eu deixei pendente por aqui. No começo desse vídeo eu mostrei algumas pessoas falando abertamente sobre o quão chato é A Bruxa de Blair. E pra ser bem sincero, eu entendo essa opinião. Esse daqui é um filme de terror psicológico que foca tudo no psicológico. Se você assistiu o filme, vai saber que a bruxa, que por sinal não aparece, representa só uns 10% pros problemas desses jovens. O real terror por aqui é a condição que eles se colocaram, fazendo merda atrás de merda e ficando presos sem rumo em uma floresta. Mas pra muita gente isso não é o suficiente. E sinceramente, tá tudo bem, essa é uma crítica super válida. Agora, ele pode até não ter envelhecido tão bem quanto poderia, mas é inegável que esse foi um filme perfeito pro seu tempo. A Bruxa de Blair soube aproveitar cada possibilidade de divulgação barata com os recursos da época. Hoje existem milhões de creepypastas e ninguém mais acreditaria nesse tipo de coisa, e ainda assim muita gente sente um frio na barriga assistindo isso por tamanho realismo. Pode falar o que for, mas se hoje você vê a Marvel, por exemplo, fazendo campanhas divertidas na internet pra divulgar um filme, agradeça a Bruxa de Blair. E se você estranhou eu não ter chamado o estilo de gravação de found footage durante o vídeo, é porque antes de Bruxa de Blair isso nem era um estilo consolidado, nem nome tinha. Essa obra se tornou um evento, uma revolução para todas as novas gerações de propaganda. Se o filme é bom ou não, é você quem decide, mas sem dúvidas esse é um caso que merece entrar pra história.